Testes de comparação da razão e da raiz. Vamos primeiro com o teste da comparação. Temos o seguinte teorema, que é o chamado teste da comparação. Sejam duas séries, somatório de AK de K igual a 1 até infinito e somatório de BK de K igual a 1 até infinito, duas séries de termos não negativos. Então, AK e BK maior ou igual que zero para todo K. Suponha que os termos da primeira série são menores ou iguais que os termos da segunda série, ou seja, AK menor ou igual que BK para todo K. Então, no item A, se a série maior, que é a série dos BKs, convergir, então a série dita menor, que é a série dos AKs, deve também convergir. No item B, se a série menor, que é a série dos AKs, divergir, então a série que está por cima, a superior, também deve divergir, né, sendo ambas as séries de termos não negativos, então não há cancelamento na hora da soma, né? Então esse é o teorema do teste da comparação, né? A observação ali é que o teorema permanece válido se a condição AK menor ou igual que BK é válida a partir de um certo termo, não necessariamente a partir do primeiro termo, como foi colocado ali no teorema. O importante é que essa condição seja válida, que existe então uma série que está por baixo, existe uma série que está por cima, mesmo somando não a partir do primeiro termo, mas a partir de um certo termo qualquer. Então aí está o diagrama. Como é fácil de verificar, né? Então, por que o teorema é verdadeiro? Se eu tenho uma série de termos não negativos, então as áreas daqueles retângulos ali são os termos A1, A2, A3, A4 e A5 e assim por diante, que estão sempre sendo superados pelos termos B1, B2, B3, B4 e assim por diante, né, para todo o K. Então, se a série converge, a série dos BKs converge, então a soma, aquela soma dos quadrados brancos, dos retângulos brancos é superior, sendo superior aos dos retângulos azuis. Se essa soma é finita, então a soma dos retângulos azuis também será finita, né? E no item B, se a soma dos retângulos azuis for infinita, né, se a série divergir, já que a única possibilidade da série divergir é o somatório tender ao infinito, já que é uma série de termos positivos. Então a série menor diverge, a série dos retângulos azuis diverge, então a série que está por cima dos retângulos brancos deve divergir também. Então esse é o indicativo, né, de como a demonstração seria, né, a ideia de por que o teorema é verdadeiro. Então, por exemplo, vamos usar o teste da comparação para decidir a convergência da série, convergência ou divergência, né, da série 1 sobre raiz de K menos 3 de K igual a 1 até infinito. Então, nós temos aí a possibilidade dessa desigualdade. A raiz de K menos 3 certamente é menor que a raiz de K para qualquer K, né, para qualquer K maior ou igual que 1, né, evidentemente, né, a raiz de K menos 3 sempre é um número menor que raiz de K. Consequentemente, 1 sobre a raiz de K menos 3, que é o que aparece no termo geral da nossa série ali, ele é sempre superior a 1 sobre raiz de K. Então, para todo K maior ou igual que 1. Então, temos uma série que está por cima, que é a nossa série, e vamos comparar com a série que está por baixo, que é a somatória de 1 sobre raiz de K. Essa série, ela é uma série, chamada série menor, ela é uma série geométrica, uma série P com P igual a 1 meio, né, P menor que 1, portanto uma série divergente, né? Então se a série menor diverge, o item B do teste da comparação, do teorema, então diz que a série maior também diverge, né? E se a série menor diverge, então a série maior deve divergir. Então, somatório de 1 sobre K menos 3 também diverge, pelo teste da comparação. Neste exemplo, vamos decidir sobre a convergência ou divergência da série
somatório de k igual a 1 até infinito, 1 sobre 2k ao quadrado mais k. Note que o termo geral da nossa, o denominador do termo geral da nossa série, 2k ao quadrado mais k, ele é sempre maior que 2k ao quadrado, né? Para k, todo k maior ou igual que 1. Portanto, 1 sobre 2k ao quadrado mais k, esse que é o termo geral da nossa série, é menor que 1 sobre 2k ao quadrado, para todo k maior que 1. Então a nossa série vai fazer o papel da série menor agora, que será comparada com a somatória de 1 sobre 2k ao quadrado. Note primeiro que o somatório de 1 sobre k ao quadrado é uma série convergente, é uma série P com P igual a 2, maior que 1, portanto uma série convergente. A série que nós vamos comparar, a nossa série lá do enunciado, é o somatório de 1 sobre 2k ao quadrado. E isso é uma constante, né, vezes o termo geral de uma série convergente, então isso é 1 meio vezes a soma de 1 sobre k ao quadrado, então, portanto, uma série convergente. Então daí temos que 1 sobre 2k ao quadrado converge, portanto a nossa série maior converge. Portanto, a nossa série menor, que é a série do enunciado, 1 sobre 2k ao quadrado mais k, também é uma série convergente pelo teste da comparação. Teste da comparação no limite. Temos o seguinte teorema, que é então chamado teste da comparação no limite. Temos duas séries, somatório de AK e BK, séries de termos positivos. Vamos supor que o limite da razão dos termos gerais das duas séries, o limite de AK sobre BK, quando K tende a mais infinito, eu vou chamar isso de ρ, vamos supor que esse limite exista e que seja então um número real e, além disso, que seja um número real estritamente positivo. Os termos AK e BK, eles são positivos, mas o limite pode ser zero, então o ρ pode tender a zero. Nesse caso, nós estamos excluindo essa possibilidade. Então, se ρ for finito, não for existir o limite, e for positivo, então ambas as séries têm o mesmo comportamento quanto à sua convergência ou divergência. Então, ambas convergem ou ambas divergem. Será impossível de ter uma convergindo e a outra divergindo. Então, esse é o teorema do teste da comparação no limite. Vamos exemplificar o uso desse teorema. Vamos considerar aí a somatória de k igual a 1 até infinito, 1 sobre a raiz quadrada de k mais 1. Vamos decidir a convergência ou divergência dessa série. Vamos usar o teste de comparação no limite com a seguinte série, com somatório de 1 sobre a raiz de k. 1 sobre a raiz de k, vamos chamar de BK, termo geral, então da segunda série. A primeira série é a nossa série AK, que é 1 sobre a raiz de k mais 1. Queremos decidir a convergência ou divergência dessa série. Então vamos considerar ρ como sendo o limite, quando k tende a mais infinito, da razão, AK sobre BK. Então o limite, quando k tende a infinito, 1 sobre raiz de k mais 1 sobre raiz de k. Então, simplificando a expressão, temos aí o limite, quando k tende a mais infinito, de raiz de k sobre raiz de k mais 1. Quando k é muito grande, a raiz de k será muito superior a 1, a constante 1 pode ser desprezada, e eu fico então com o limite de raiz de k sobre raiz de k, quando k tende a mais infinito, isso é o limite da constante 1, depois da simplificação, e isto é igual a 1. Então, o limite, aquele número ali, ρ, do teorema, ele existe, ele é igual a 1, é um número diferente de zero, portanto, de acordo com o teorema, com o teste da comparação no limite, ambas as séries convergem ou ambas divergem. A nossa série BK, que foi usada a título de comparação, foi escolhida para ser usada como a comparação com a nossa série da somatória dos AKs, essa série somatória da raiz quadrada de K é uma série divergente, porque ela é uma série do tipo P com P igual a 1 meio, menor que 1. Então ela é uma série que nós sabemos ser divergente, portanto a nossa série também é divergente. Então o teste da comparação no limite, como o limite da razão é igual a 1, número diferente de zero, concluímos então que o somatório de k igual a 1 de 1 sobre a raiz de k mais 1 é uma série divergente. Exemplo, vamos examinar a convergência ou divergência dessa série, somatório de k igual a até infinito, 1 sobre 2k ao quadrado
mais k. Vamos considerar, chamar de AK o termo geral da nossa série, 1 sobre 2k ao quadrado mais k. Nós vamos compará-la com o somatório dos BKs. BK é 1 sobre k ao quadrado. Vamos considerar então um limite da razão, né, calcular esse limite. Limite quando k tende a mais infinito da razão a k sobre BK é 1 sobre 2k2 mais k sobre 1 sobre k ao quadrado. Simplificando a expressão, temos limite de k, quando k tende a mais infinito, de k ao quadrado sobre 2k2 mais k. O termo k é desprezado de uma função, já que estamos ali o quociente de polinômios na variável k. Então, o termo, ficamos apenas com os termos das potências maiores e seus coeficientes. Então, ficamos com um limite quando k tende a mais infinito de k ao quadrado sobre 2k ao quadrado. E isso, então, simplificando, dá o limite da constante 1 meio, quando k tende a mais infinito, isso dá 1 meio. 1 meio, então, é uma constante diferente de zero, portanto, esse é o valor de ρ, um número diferente de zero. Concluímos que as duas séries têm o mesmo comportamento quanto à convergência, mas a série que usamos a título de comparação, a somatória de 1 sobre k ao quadrado, é uma série convergente, né, porque ela é uma série P com P igual a 2, maior do que 1, série convergente. Logo, pelo teste da comparação no limite, já que ρ é igual a 1 meio, diferente de zero, a nossa série na somatória de k igual a 1 até infinito de 1 sobre 2k2 mais k é uma série convergente. Mais um exemplo, aí estamos um exemplo um pouco mais complicado. Somatório de k igual a 1, temos aí um quociente de dois polinômios na variável k, 3k ao cubo menos 2k ao quadrado mais 4, dividido por k na sétima menos k na terceira mais 2. Vamos examinar então a convergência ou divergência dessa série. Vamos pegar aí o termo geral, 3k na terceira menos 2k2 mais 4, dividido por k na sétima menos k na terceira mais 2. Quando k for muito grande, né, os termos prevalecentes numa função racional são sempre os termos das potências superiores e seus coeficientes, né, quando k é muito grande. Para a convergência da série, o que interessa são os valores de k muito grande, não os primeiros valores, já que temos aquele teorema que podemos desprezar um número finito qualquer de termos e a série continua mantendo o mesmo padrão de convergência ou divergência, né, da série original. Então, vamos examinar aí essa função racional quando k é muito grande, desprezando então aqueles termos com potências menores. Então, a nossa função racional se assemelha, então é aproximada por essa expressão muito mais simples, que é 3k3 sobre 7. Isso pode ser simplificado ainda, né? Então isso é aproximadamente igual a 3 sobre k na quarta, né? Então para k muito grande. Então nós vamos chamar de AK, o termo geral da série, da nossa série, né, que foi dada, que devemos decidir a convergência ou divergência, e nós vamos comparar essa série com um somatório de 1 sobre k ao quadrado. Então, 1 sobre k ao quadrado, já que a razão, o termo geral é muito semelhante a 3 vezes 1 sobre k, perdão, nós vamos compará-lo com 1 sobre k na quarta, já que então a nossa série, o termo geral da nossa série é muito parecido com o 3 sobre k na quarta. Então, vamos chamar BK de 1 sobre k na quarta. Então, ρ é o limite quando k tende a mais infinito dessa razão, AK sobre BK. Então, é aquela função racional na variável k dividido por k na quarta. Então, nós temos aí o limite quando k tende a mais infinito, multiplicando então k na quarta pelo denominador, de k na sétima menos k na terceira mais 2. Temos, perdão, pelo numerador, né, que é 3k3 menos 2k2 mais 4, temos então um limite, quando k tende a mais infinito, de 3k na sétima menos 2k na sexta mais k na quarta, sobre o denominador da função original, ali, que é k na sétima menos k na terceira mais 2. Então agora nós temos um limite de uma função racional na variável k, no k tende a mais infinito. Então vamos ficar apenas com as potências de maior grau, que é
e seus coeficientes, então no numerador e no denominador. Então 3k na sétima no numerador e k na sétima no denominador. Simplificando a razão, ali, os k na sétima com k na sétima, temos o limite, quando k tende a mais definido, da constante 3. E isto é igual a 3, que é um número diferente de zero. Consequentemente, as nossas duas séries, a série somatória de 1 sobre k na quarta e a série que nos foi dada, elas têm o mesmo comportamento, já que o limite da razão existe e é um número diferente de zero. Então, como sabemos que a série 1 sobre k na quarta é uma série do tipo P, com P igual a 4, maior que 1, então essa é uma série convergente, logo a série que nos foi dada também é uma série convergente. Então a série 3k3 menos 2k2 sobre mais 4 sobre k7 menos k3 mais 2 é uma série convergente. O teste da razão. Teorema, então, chamado teste da razão. Seja somatório de K uma série de termos positivos e suponha que ρ, definido como sendo o limite, quando K tende a mais infinito, da razão entre o K mais 1 e o K. Então, a razão entre o sucessor e o termo atual do termo geral da nossa série. Então, o K mais 1 sobre K, vamos calcular esse limite quando K tende a infinito. Se esse limite existir, se for um número ρ menor do que 1, for um número menor do que 1, então a série é convergente. Se esse limite existir e for maior do que 1, ou se ele for mais infinito, então a série será divergente. Se o limite for 1, se ρ igual a 1, o teste da razão é inconclusivo, ou seja, tudo pode acontecer. A série pode convergir ou divergir, dependendo do exemplo. Então este é o teste da razão. Vamos exemplificar o uso deste teste com a série 1 sobre k fatorial. Vamos decidir essa convergência ou divergência, um somatório de k igual a 1 até infinito, 1 sobre k fatorial. Então, vamos considerar o limite da razão, o k mais 1 sobre o k, quando k tende a mais infinito, onde o k é 1 sobre k fatorial. Então, 1 sobre o k mais 1 é 1 sobre k mais, o fatorial de k mais 1. Então, deve ser dividido pelo 1 sobre o fatorial de k. Então, e considerar o limite quando k tende a mais infinito. Vamos reescrever essa fração aí de uma maneira melhor. Então, fica o limite, quando k tende a mais infinito, fatorial de k sobre o fatorial de k mais 1. Vamos observar que podemos escrever o fatorial de k mais 1 como k mais 1 vezes o fatorial de k. E assim agora eu posso simplificar o fatorial de k no numerador e no denominador. Eu fico então simplesmente com um limite quando k tende a mais infinito do termo 1 sobre k mais 1. Obviamente o denominador está tendendo a mais infinito, o numerador é constante, logo a fração tende a zero. Então o limite existe, é igual a zero, portanto é menor que 1. Pelo item A, então, do teorema do teste da razão, podemos concluir que somatório de k igual a 1 até infinito de 1 sobre k fatorial é uma série convergente. Outro exemplo, vamos decidir sobre a convergência ou divergência da série somatória de k igual a 1 até infinito de k sobre 2 elevado a k. Vamos tentar usar o teste da razão, então vamos considerar aí o limite, chamado de ρ, limite quando k tende a mais infinito, da razão entre o k mais 1 e o k, onde o k, no nosso caso agora, é k sobre 2 na k. Então essa razão aí fica k mais 1 sobre 2 na k mais 1, dividido por k sobre 2 na k. Vamos reescrever essa fração assim, k mais 1 sobre k vezes 2 na k sobre 2 na k mais 1. Note que 2 elevado a k mais 1 eu posso escrever como 2 na k vezes 2, e isso facilita bastante, que eu posso simplificar o termo 2k, 2 na k que está no numerador e outro do denominador, ficando então com apenas 1 meio vezes o limite, quando k tende a mais infinito, de k mais 1 sobre k. Então aí eu posso desprezar a constante 1, né? Um limite de uma função racional, ficamos com as potências de maior grau, que no caso é a potência 1, seus coeficientes, isso é apenas k. Limite de k sobre k, posso cancelar,
fica então com 1 meio vezes o limite da constante 1. Quando k tende a mais infinito, isso é 1 meio vezes 1, isso é 1 meio, que é um número menor que 1. Portanto, pelo item A do teste da razão, temos que ρ é menor que 1, e a série é uma série convergente. No somatório de k igual a 1 até mais infinito de k sobre 2 na k converge. Mais um exemplo, o somatório de k elevado a k sobre k fatorial. Vamos examinar a convergência ou divergência dessa série. Então vamos tentar de novo usar o teste da razão, chamar de ρ o limite quando k tende a mais infinito dessa razão, o k mais 1 sobre o k, onde o k é k elevado a k sobre k fatorial. Então ficamos com o limite, quando k tende a mais infinito, k mais 1 elevado a k mais 1 sobre fatorial de k mais 1, isso corresponde então ao termo uk mais 1, dividido por k elevado a k sobre k fatorial. Vamos reescrever a fração assim. Limite, então, quando k tende a mais infinito, k mais 1 elevado a k mais 1, dividido por k elevado a k, vezes k fatorial, dividido por k mais 1 fatorial. Aquela potência k mais 1 elevado a k mais 1, eu posso escrever como k mais 1 elevado a k vezes k mais 1. E o fatorial de k mais 1 eu posso escrever como k mais 1 vezes o fatorial de k. Então é isso que fazemos. Agora eu posso observar, posso simplificar o fatorial de k, né, e o termo k mais 1 também, né, k mais 1. E temos então, reescrever então o limite assim, né, limite quando k tende a mais infinito de k mais 1 sobre k elevado a k. Note que eu posso reescrever então, antes de tentar calcular o limite, como é um limite quando k tende a mais infinito do termo 1 mais 1 sobre k elevado a k, quando k tende a mais infinito. Mas esse é um dos limites fundamentais. Isso aí, esse é o limite é igual a e, né? Sabemos que uma das definições do número e é através deste limite. Então esse é um limite conhecido, é igual a e é um número obviamente maior do que 1. Então, pelo teste da razão, podemos afirmar que essa série somatória de k elevado a k sobre k fatorial é uma série divergente. Mais um exemplo, vamos decidir sobre a convergência ou divergência da série fatorial de 2 na k dividido por 4 elevado a k, k de 1 até mais infinito. Vamos chamar de ρ, então o limite do quociente dessa razão, o termo uk mais 1 sobre o k quando k tende a mais infinito. O k para nós, então, no nosso caso, será o fatorial de 2 na k sobre 4 na k. Então vamos reescrever ali o termo uk mais 1, então que seria o fatorial de, substituindo k por k mais 1, então é o fatorial de 2 vezes k mais 1, dividido por 4 elevado a k mais 1. Isso tudo dividido então pelo termo uk, que é o fatorial de 2 na k, dividido por 4 elevado a k. Então vamos reescrever a fração assim. 2 multiplicando 2 por k mais 1, temos 2k mais 2, então temos que calcular ali o fatorial de 2k mais 2 dividido pelo fatorial de 2k, vezes 4 na k sobre 4 na k mais 1. O fatorial de 2k mais 2 eu posso escrever como 2k mais 2 vezes 2k mais 1 vezes o fatorial de 2k. E aí eu vou poder simplificar com o fatorial de 2k que aparece lá no denominador. Enquanto isso, o termo 4 elevado a k mais 1 é escrito como 4 na k vezes 4. E agora eu posso simplificar também o termo 4 elevado a k. Então agora a expressão fica um pouco mais simples, jogando a constante 1/4 lá para fora, eu fico com um limite quando k tende a mais infinito do termo 2k mais 2 vezes 2k mais 1, e isso é obviamente mais infinito. Portanto, o limite ρ é mais infinito, o que me diz que a série fatorial de 2k sobre 4 na k, de 1 até mais infinito, é uma série divergente. Vamos a mais um exemplo, somatório de 1 sobre 2k menos 1. Vamos decidir sobre a convergência ou divergência dessa série. Então vamos calcular o limite da razão,
quando k tende a mais infinito, o k mais 1 sobre o k. No nosso caso, o k é 1 sobre 2k menos 1. Então, substituindo k por k mais 1, temos ali no numerador 1 sobre 2 vezes k mais 1 menos 1 sobre 1 sobre 2k menos 1. Então, ficamos ali com 1 sobre, simplificando, né, temos 2k menos 1 sobre 2k mais 3. E temos que examinar esse limite quando k tende a mais infinito. Então, ficando com apenas as potências de maior grau e seus coeficientes, desprezando aquelas constantes 1 e mais 3, ficamos com um limite de 2k sobre 2k, que é obviamente 1, quando k tende a mais infinito, então esse limite é 1, e neste caso o teste é inconclusivo, né? Então o teste da razão não pode ser aplicado aí. Então, o teste da razão ele falha para este exemplo, né? No caso que Rho, o limite da razão, é 1. Então vamos ter que usar um outro teste para decidir a convergência ou divergência dessa série, já que o teste da razão não pode ser usado neste exemplo. Então vamos usar o teste da integral. Vamos observar que a integral associada a essa série é a integral imprópria de 1 até mais infinito da função sobre 2x menos 1. E essa função, ela pode ser, essa integral imprópria, ela pode ser considerada, definida assim, né, por definição, é o limite, quando b tende a mais infinito, da integral própria de 1 até b da função 1 sobre 2x menos 1. Então, essa integral, podemos calcular através do termo fundamental do cálculo, então, ali dentro do colchete antiderivada básica, logaritmo de 2x menos 1 sobre 2, entre 1 e b. Né? Então, temos o limite quando b tende a mais infinito, fazemos x igual a b, depois fazemos x igual a 1 e subtraímos. Temos ali, então, o logaritmo de 1, que é 0, então esse termo é desprezado. Ficamos com apenas o limite quando b tende a mais infinito da expressão 2b menos 1 sobre 2, e isso, obviamente, é mais infinito. Então, a integral é uma integral divergente, logo a série, né, é uma série divergente. Né? A série 1 sobre 2 na k menos 1 é uma série divergente. O teste da raiz. O teorema, então, teste da raiz, seja somatório de K uma série de termos positivos e suponha que, vamos chamar de ρ agora, o limite, quando o K tende a mais infinito, da raiz késima do termo geral da série. Então, a raiz késima de UK, ou, se preferirem, UK elevado a 1 sobre K. Então, o limite quando K tende a mais infinito dessa expressão. Se esse limite existir e for menor que 1, se o ρ for menor que 1, então a série é convergente. Se esse limite existir e for maior que 1, ou se ele for infinito, mais infinito, a série diverge. Se esse limite for igual a 1, então o teste da raiz ele é inconclusivo. Nada podemos afirmar, a série pode tanto divergir quanto convergir, vai depender do exemplo. Então, vamos exemplificar o teste da raiz examinando a seguinte série. Somatório de k igual a 1 do termo 4k menos 5 sobre 2k mais 1 elevado a k. Vamos examinar a convergência ou divergência dessa série. Note que essa é uma potência de k, então ela se presta bem para o teste da raiz, porque a raiz késima dessa potência, né, k, ela será cancelada, o expoente k será cancelado, e nós vamos ficar apenas com a base, que é 4k menos 5 sobre 2k mais 1. Então, ρ, o limite de raiz késima de k quando k mais infinito, é o limite quando k tende a mais infinito da raiz késima de 4k menos 5 sobre 2k mais 1 na k, e isso, obviamente, é o limite quando k tende a mais infinito do termo 4k menos 5 sobre 2k mais 1. Então, esse é o quociente de polinômios na variável k, desprezando as constantes, ficando apenas com as potências de maior grau e seus coeficientes. Temos, então, o limite quando k tende a mais infinito de 4k sobre 2k. Simplificando, temos ali limite quando k tende a mais infinito da constante 2. E isso, obviamente, é 2, que é um número maior que 1. Então, pelo item B do teorema, temos que a série é uma série divergente. Né? Então, a nossa série somatória de k igual a 1 até infinito, de 4k menos 5 sobre 2k mais 1 elevado a k, é uma série divergente.
Mais um exemplo, vamos examinar a convergência ou divergência do somatório de k igual a 1 até infinito de 1 sobre o logaritmo de k mais 1 elevado a k. Então é o logaritmo que está sendo elevado à potência k, né? Logaritmo de k mais 1. A presença então de uma potência de k, então favorece o uso do teste da raiz. Então vamos considerar ρ, o limite, quando k tende a infinito, da raiz késima de uk, onde o k é 1 sobre o logaritmo elevado a k de k mais 1. Então temos o limite, quando k tende a mais infinito, da raiz késima de 1 sobre o logaritmo de k mais 1 na k. Então, simplificando ali a potência, né, com a raiz, cancelando, então temos o limite, quando k tende a mais infinito, do termo 1 sobre o logaritmo de k mais 1. Quando k tende a mais infinito, logaritmo de k, o logaritmo de k mais 1 tende também a mais infinito, portanto 1 sobre o logaritmo de k mais 1 tende a zero, que é um número menor do que 1. Assim, pelo teorema do teste da raiz, a nossa série somatória de k igual a 1 até infinito de 1 sobre o logaritmo de k mais 1 elevado a k é uma série convergente.